Gente, vamos lá então falar um pouquinho hoje sobre provas bioquímicas em microbiologia. Eu já tinha feito uma aula anteriormente que mostrava para a gente um pouquinho sobre a utilização dos meios de cultura. Tá? Então, quer dizer, o meio de cultura e o crescimento da colônia é super importante para a gente fazer a identificação bacteriana, mas às vezes não é a única coisa que resolve o nosso problema. Então, às vezes a gente precisa um pouco mais do que isso, porque tem colônias que são semelhantes, que são parecidas, né, e a gente não pode confiar também só num critério, né? Então, outra possibilidade, além dos meios seletivos e tudo mais, é o uso de algumas provas bioquímicas. Tá? Nós vamos realmente falar de algumas provas bioquímicas, porque na realidade são várias, são inúmeras, né? Então não dá para a gente falar de todo mundo aqui, mas é importante que vocês tenham uma noção de para que servem provas bioquímicas, qual a sua função e, né, as principais, conhecer e saber. Aí, de acordo com a necessidade de vocês, vocês vão procurar, né, mais provas que possam resolver a questão específica que vocês procuram. Então, já deixo claro que é óbvio que nós não vamos falar de todas as provas bioquímicas que existem. Vamos falar apenas de algumas mais famosas. E com certeza estou deixando alguma importante para trás. Isso é porque são muitas. Então não tem como. Tá? Mas vamos lá. Bom, né, as bactérias elas podem ser identificadas, além daquelas características que a gente já falou, de crescimento no meio, né, do formato da sua colônia, das características tintoriais, se é gram-negativa, gram-positiva, se ela se cora em colorações ácido resistentes, né, álcool ácidos resistentes. Também elas podem ser identificadas por características metabólicas, né, do seu metabolismo, como a produção de algum substrato específico ou a produção de gases. Então eu tenho, né, a degradação, por exemplo, de algum carboidrato. Então eu tenho bactérias que consomem glicose, eu tenho outras que consomem sacarose, outras que consomem lactose, outras que consomem todas essas. E aí eu consigo trabalhar isso de uma forma, fazer uma identificação, né, bioquímica e ver o que ela está consumindo. E essa é uma característica de qual bactéria? Tá? E aí a gente já consegue fazer esse reconhecimento. Utilizam-se para isso meios de cultura seletivos ou enriquecidos e também reagentes específicos para detectar, né, para se detectar esses metabólitos. Algumas das provas mais conhecidas, né, aqui não são na realidade as provas, mas os estilos, né, são as provas que avaliam a utilização das fontes de carbono. Então, basicamente, né, a utilização aí de provas relativas ao uso de glicose, lactose, né, as fontes de carbono e energia para as bactérias. Avalia também a utilização de fontes de nitrogênio, tá? E também, né, se ele consegue reduzir nitrato em nitrito, por exemplo, né? Detecção da produção de enzimas específicas. Então eu quero ver se ele consegue produzir, por exemplo, catalase, oxidase ou uma série de outras enzimas. E a avaliação da motilidade bacteriana, tá? Que é a capacidade dessa bactéria se mover. Bom, então vamos começar falando um pouquinho de teste de motilidade. Olha lá. O teste de motilidade ele vai utilizar um tubo com um meio semissólido, né, no seu interior e que vai permitir o crescimento bacteriano por todo o tubo. Então, assim, dentro desse meio, né, todo o tubo poderia ser como
que eu vou dizer? Bom, em síntese, todas as bactérias podem crescer em todo o tubo. Tá bom? O que vai depender se essa bactéria cresce em apenas uma área específica do tubo ou se ele cresce no tubo inteiro? A capacidade que essa bactéria tem de se mover. Então, as bactérias imóveis, elas vão turvar apenas a linha em que elas foram inoculadas. Basicamente, o que eu faço, né, é pegar um espeto, mesmo que eu vou mergulhar no meu, ou passar na minha colônia, né, e aí eu mergulho esse espeto, né, com a colônia no meu meio, né, como se eu tivesse um frasco aqui e fizesse esse movimento, né, com o meu espetozinho lá no laboratório, tá bom? E aí eu vou ver como que vai turvar esse meio. Então, se ele turvou apenas na linha, como está aqui neste frasco, tá vendo que só aqui que ficou turvo? Isso significa que essas bactérias não têm a capacidade de se movimentar pelo meio. Claro que, independente disso, se eu manter isso aqui, né, por muito tempo, por vários dias, ele vai turvar o resto, mas vai demorar porque ele vai ter que ir crescendo, empurrando uma bactéria, empurrando a outra. Aqui não, a diferença, como está turvando e não fica uma linha clara, né? Já turvou aqui, já turvou aqui, já turvou aqui, aqui está bem difuso a imagem, né? Então essa imagem a gente vê que está tendo a movimentação da bactéria. Então isso aqui indica para mim que a bactéria que aqui foi inoculada é uma bactéria que tem motilidade, é uma bactéria móvel. Portanto, é uma bactéria flagelada. Tá? Então, aqui eu tenho inoculação de uma bactéria flagelada e aqui eu tenho uma inoculação de uma bactéria não flagelada, uma bactéria imóvel. Tá? Esses aqui são alguns meios que nós podemos usar para fazer esse teste. Tá? Então, o meio sulfato indol motilidade, motilidade indol lisina, motilidade indol ornitina. Então, esses são os produtos que eu vou utilizar. Né? Aqui não estão as fórmulas, né? Mas isso tem... facilmente a gente encontra, tá? Mas a gente vai produzir esse meio no laboratório para usar, para fazer esse teste, tá bom? E às vezes a gente pode já comprar o meio já pronto. Outro teste bastante importante, esse é bem legal, simples, muito simples de fazer e é bem legal, tá? O que a gente vai fazer é colocar, né, então é o teste de catalase. A gente vai colocar uma gota de cultura, né, líquida em uma lâmina e deposita-se sobre essa gota uma gota de peróxido de hidrogênio a 3%. O que é peróxido de hidrogênio? Água oxigenada. Então eu vou diluir a água oxigenada, que vem, por exemplo, quando a gente compra em laboratório, ela está a 30%, então a gente faz uma diluição disso, né? E diluir para 3%. Tá? Eu posso, em vez de ser uma gota também de uma cultura líquida, pegar um fragmento da minha colônia, né, e espalhar sobre a lâmina. Então, se for uma colônia numa placa de Petri, eu recolho, passo na lâmina, né, e aí eu coloco uma gota de água oxigenada sobre ela. Na presença da enzima catalase, o peróxido de hidrogênio ele vai ser destruído. Ele vai ser... né, a catalase é uma enzima que vai quebrar o peróxido de hidrogênio em 2 moléculas de água e uma molécula de oxigênio, como está aqui. Então a catalase quebra essa estrutura da água oxigenada, formando água e oxigênio livre. E esse oxigênio livre aqui vai fazer a produção de bolhas. Então é por isso que a água oxigenada faz bolha. Tá? E aí, quem produzir bolha, então, é positivo. Né? Como a gente está vendo aqui.
Quem não produz bolha é negativo. Tá, legal, a ideia foi muito boa, dá para a gente diferenciar, mas afinal de contas, quem que produz, quem que não produz? Bom, entre uma série de outras bactérias, isso aqui é muito importante para a gente diferenciar os streptococcus, que são negativos, dos estafilococos e dos micrococos, que são positivos. Então, esse teste é muito usado na diferenciação. Então, eu tenho lá minha colônia, peguei a minha colônia, faço uma lâmina, faço a coloração de gram, vejo que eu tenho cocos gram-positivos ali. Eu posso afirmar categoricamente que aquilo é um estáfilo, que aquilo é um estrepto, que aquilo é um micrococcus? Não posso. Por mais que ele esteja arranjado, né? E se não tiver com arranjo claro? Se ele estiver com arranjo, por exemplo, tiver várias bactérias soltas, né? Então eu preciso ter certeza de quem está ali. Então uma forma de fazer isso é a catalase. Bom, então vou fazer o teste de catalase. Depois, eu posso fazer um outro teste, que é o teste de oxidase. Olha que legal. Então, aqui eu vou descobrir se a minha bactéria produz oxidase ou não produz oxidase. Tá bom? A oxidase, na presença de... a presença de citocromo oxidase, que é a enzima, né, ela vai oxidar aceptores, né, de substratos na presença de oxigênio. Então, o que acontece? Quando eu pego a minha amostra, né, a minha amostra com as minhas bactérias, na membrana das bactérias tem substratos, né, que são aceptores para o oxigênio. E que na presença da citocromo oxidase, né, no teste, ele vai ficar marcando em roxo. Ok? Então, quem marcar em roxo ele é positivo para a produção de oxidase. Quem não marcar é negativo. Ok? E a gente tem que, na verdade, essa positiva lenta a gente não leva em consideração, tá? Ou ele é positivo ou ele vai ser negativo, porque ele tem um tempo, né? A gente tem que ver isso em até 2 minutos, tá bom? Depois disso a gente já não leva mais em consideração, porque a marcação roxa pode vir de reações inespecíficas, tá bom? Bom, o que a gente vai ver? Micrococcus, Neisseria, pseudomonas, bacilos gram-negativos não fermentadores de glicose, como, né, a própria pseudomonas no caso, eles são positivos para oxidase, ou seja, eles vão marcar em roxo aqui, tá? E as enterobactérias, né, e os estafilococcus, eles são negativos. A gente usa basicamente isso aqui o quê? Um papel filtro embebido em tetrametilperfenileno diamina, tá? Que normalmente é monoidratada ou dihidratada. Então a gente pode usar essa substância química, né? Ela vai estar lá já seca, né, no papel, e quando a gente colocar uma gota, esfregar, né, ali da nossa colônia, a colônia vai rapidamente, né, no prazo de 2 minutos, aí, marcar se ela é ou não positiva para a produção de oxigênio. Fora o uso do tetrametilperfenileno diamina, nós podemos comprar, né, um teste pronto, que na verdade é a mesma coisa. A diferença é que o teste já vem pronto, vem prontinho para você usar, né, você só coloca ali uma gota da sua colônia, e muito bem. Né? A praticidade é muito grande. Você não precisa produzir o meio não, né? O reagente químico, fazer as fitas de papel filtro, embebê-las, secá-las, armazená-las, dá um trabalhão. Então você compra já pronto, facilita bastante a vida. Tá? Mais um teste que é bastante importante, bastante
bastante utilizado, né? Ele é muito legal, é o teste de coagulase. Para que serve o teste de coagulase? Bom, a enzima coagulase, na presença do plasma, vai provocar coagulação, né, se, né, a bactéria produz coagulase. Entendeu? Então, a hora que eu colocar lá plasma de coelho com EDTA, já liofilizado, mesmo o fato de ter EDTA ou a presença da bactéria que é coagulase positiva, se a bactéria for coagulase positiva, ela vai coagular. Tá bom? Então a gente tem aqui duas bactérias, a Staphylococcus epidermidis, tá vendo como não coagulou o frasco no tubo, né, ainda está líquido, e o Staphylococcus aureus, que fez um coágulo no plasma de coelho. Então o plasma coagulou, né, na presença da bactéria, porque ela tem coagulase. E aí, quando você deita o tubo ele não vai derramar. Aqui, se eu continuar virando, eu vou derramar o líquido. Bom? Então, ele serve principalmente para que eu consiga determinar, né, a partir disso, a diferença entre o Staphylococcus aureus de outros estafilococos. Por que eu quero diferenciar o Staphylococcus aureus? Porque ele é clinicamente o mais importante. Ele é extremamente patogênico, tá? Então eu preciso, muitas vezes eu quero saber se é ele que está presente naquela região e é ele que está causando lesão. Tá? Porque eu tenho um monte de estafilococos que estão aqui andando comigo, estão na minha flora bacteriana, né, na pele, né, nas mucosas. Então vai ter. Mas quem que está ali causando lesão? Também não é porque o Staphylococcus aureus é o mais patogênico que ele é o único que vai causar lesão. Né? Só que, por exemplo, ele tem uma relação com antibióticos mais complicadas, a gente já tem muitos estafilococos que são resistentes a antibióticos, então é importante a gente saber com quem a gente está lidando para a gente ver qual é a melhor abordagem terapêutica. Né? Então, de repente, se eu for um Staphylococcus aureus, eu tenho que me preocupar com um antibiótico um pouco mais específico. Se for um Staphylococcus epidermidis, menos resistente, menos problemático, que a chance dele causar uma lesão mais séria é menor, talvez eu possa não usar, num primeiro momento, um antibiótico tão potente ou mais moderno. Eu posso usar um antibiótico um pouco mais simples, uma amoxicilina, por exemplo. No Staphylococcus aureus, talvez a amoxicilina já não faça mais efeito. Tá? Isso é só um exemplo, não estou dizendo que é isso que tem que usar, nem que não é isso que deve usar. Isso é somente um exemplo aleatório. Tá? Cada situação clínica é uma situação clínica e quem vai decidir o antibiótico que deva ser usado é o médico, ou o veterinário, ou o odontologista. Ok? Então vamos lá, continuando. Vamos fazer uma pausazinha aqui para a gente pensar. Tá? Então você já tem subsídios aqui para imaginar um caso clínico. Vamos imaginar que você, né, tem a seguinte situação na mão. Você isolou uma bactéria num meio agar-nutriente, né, que é um meio agar bastante inespecífico, e depois você viu que essa mesma bactéria cresceu num agar Bard-Parker. Né? O que é um agar Bard-Parker? O Bard-Parker ele é seletivo para gram-positivos, então você já sabe que se aquela bactéria cresceu no Bard-Parker, ela é gram-positiva. Se ela fosse gram-negativa, ela nem tinha crescido. Tá? Então, beleza, você já está começando a sua identificação. Aí você faz uma coloração de Gram. E quando você faz essa coloração de Gram, a partir aí do meio do Bard-Parker, você viu que essas bactérias isoladas são cocos. Então, o que a gente tem? Cocos gram-positivos. Tá? Eu precisaria do Bard-Parker para descobrir isso? Não. Se você tivesse conseguido isolar diretamente do agar nutriente,
você conseguiria fazer isso também na coloração de grã. Tá? Mas a gente tem a possibilidade, vamos usar o Bart Parker, vamos usar os Agar McConkey e assim por diante. Vamos lá. Achei então cocos gram-positivos. Após isso, eu quero saber, mas quem que é esse cocos? Eu posso ter ali vários cocos diferentes. Então, eu posso estar imaginando, né, a possibilidade de ter uma cultura de Streptococcus, de Staphylococcus ou de Micrococcus. Quem é? Como que eu vou determinar quem que é essa bactéria que está ali presente? Então, eu vou fazer outros testes, os meus testes bioquímicos. Meu teste de catalase deu positivo. Se o teste de catalase deu positivo, quem eu posso descartar? Vocês já devem estar aptos aí para imaginar quem que você pode descartar. Eu já sei. Aí eu fiz o teste de oxidase. O teste de oxidase deu negativo. Se o teste de oxidase deu negativo, eu também posso descartar alguém. Quem que eu descarto? Então tá. Então eu sei que eu já tenho um tipo específico de bactérias que está ali. Pelo menos o gênero a gente já fechou. Tá? Às vezes não dá para a gente saber mais do que isso, mas às vezes dá. Neste caso eu posso fazer um teste de coagulase e o meu teste de coagulase deu positivo. Então a minha bactéria coagulou o plasma de coelho liofilizado ali que eu coloquei. Então ele é positivo. Quem que é essa bactéria? A gente já sabe que é o Staphylococcus aureus. Então a gente já tem capacidade de avaliar isso. Gente, honestamente, se vocês entenderam da aula de meios, de cultura, da aula de bioquímica microbiológica até agora, que eu uso todos esses testes para chegar a este diagnóstico, e que eu vou fazer isso de várias formas diferentes para chegar em diagnósticos de bactérias diferentes, pronto, vocês entenderam o que deveria ser entendido. É isso que vocês precisam saber. É óbvio que eu não quero que vocês decorem, vocês não vão decorar todos os protocolos de todos os testes para todas as situações, porque isso é desnecessário. Não há a menor necessidade de você decorar isso tudo. Gente do céu, hoje você resolve isso com um celular na mão. Tá? Se tiver acesso à internet, você resolve. Se você não tiver, você vai carregar um livro de microbiologia na sua mochila. Mas, pelo amor de Deus, não é ficar aí guardando todos os protocolos na cabeça de vocês. Não há necessidade. Então, vocês entenderam que eu faço esses testes bioquímicos para ir separando? Se o meu teste de catalase tivesse dado negativo, eu já tinha descoberto que era um Streptococcus e não precisava fazer os outros testes. Se o teste de oxidase tivesse dado positivo, eu já sabia que era um Micrococcus. Tá? Depois eu ia tentar lá diferenciar o da Neisseria. Bom, mas já saberia que não é um Strepto, nem um Staphylo. Tá? Se o teste de coagulase desse positivo, eu já saberia que não é um Staphylococcus aureus. Eu também não sei como dizer se é um intermédios, se é um intermédio, se é um pseudo-intermédios, qual seria, mas eu já sei que não é aureus, que é o que mais me importa e está descobrindo. Bom, então é isso que vocês precisam saber. Mas vamos lá, vamos conhecer mais alguns testes, vamos saber mais alguns que são interessantes, para vocês saberem que existem, são testes que funcionam de formas diferentes. Eu tenho, por exemplo, o teste de hidrólise de gelatina. O teste de hidrólise de gelatina ele vai determinar a habilidade que a minha bactéria tem de produzir enzimas proteolíticas que vão hidrolisar a gelatina do meio. Então,
eu tenho lá um meio gelatinoso que eu coloco a minha bactéria. Eu inoculo a bactéria. Se a bactéria produz essa enzima proteolítica, o líquido, a gelatina vai se liquefazer, ela vai hidrolisar, ou seja, vai se liquefazer. Então a gente vê aqui no C, desculpa, eu estou marcando com o dedo, como se vocês pudessem ver. Idiota. Vamos lá. A minha gelatina aqui no item C, vocês conseguem ver que ela ficou liquefeita. Tá? Então ela é positiva. O item A, não. O item A ele é negativo. Ele está certinho, que ele continua gelatinoso. E o item B também parece que ficou liquefeito. Mas o C está bem claro. Então o A é negativo para a hidrólise de gelatina, o B e o C positivos. O que ele vai identificar? Bastonetes gram-negativos não fermentadores de glicose, como por exemplo a pseudomonas. E também ele serve para identificar a presença de Clostridium perfringens. Então eu fiz o teste de hidrólise de gelatina e deu positivo. Quem que é? Pode ser pseudomonas ou pode ser Clostridium perfringens. Além da pseudomonas, tem um monte de outros bastonetes gram-negativos não fermentadores. Tá? A pseudomonas não é o único. É um dos mais famosos, mas está longe de ser o único. E o Clostridium perfringens. Então, como que eu sei? Como você sabe. Aí é simples, Se você pegou a sua colônia, você faz uma coloração de gram. Se for um gram negativo não fermentador de glicose, ele vai se corar na forma de um bastonete gram negativo, ou seja, vai se corar em rosa, em vermelho. E se ele for um Clostridium perfringens, ele vai ser um bastonete gram positivo. Então você já sabe que ele é um bastonete gram positivo. Vai se corar em roxo ou azul. O teste de vermelho de metila avalia se as bactérias produzem ácidos a partir da fermentação da glicose pela via ácida mista. Desculpa. Então aqui a gente vê no centro o vermelho de metila, como ele vem, quando a gente prepara, ele está desse jeito. Aí eu coloco a minha colônia. Se a minha colônia faz fermentação de glicose, o pH vai começar a diminuir, porque ele está fermentando e produzindo ácido a partir da fermentação da glicose. O pH começa a cair, e quando o pH passar de 4,4, quer dizer, baixar a menos que 4,4, o meu meio vai ficar vermelho, ele vai ficar mais escuro. Então ele está laranja, ele vai ficar avermelhado. Isto é indicativo da presença de E. coli, da Yersinia, da Listeria. Tá? Se ele não fermenta essas bactérias, o pH tende a subir. E aí o pH, quando ele passar de 6, provavelmente vai ser a ação da Klebsiella, da Enterobacter e de bacilos gram-negativos não entéricos. A E. coli e a Yersinia, elas são bacilos gram-negativos, mas entéricos. Ok? Esses não entéricos. O exame de Voges Proskauer, desculpa, é um nome complicadinho. Voges Proskauer. Ele vai avaliar a fermentação da glicose, produzindo acetoína, butileno glicol e outras pequenas quantidades de ácido. Então, se produziu acetoína, quando eu adiciono KOH, hidróxido de potássio, junto com o oxigênio atmosférico, isso vai oxidar a acetoína, transformando a acetoína em diacetil. Aí, quando eu adiciono o alfa-naftol, ele vai catalisar, ele vai reagir com o diacetil, e vai produzir um anel vermelho tijolo em torno de 10 a 15 minutos a partir do momento em que se colocou os reagentes. Então este é o teste positivo, com esse anel vermelho.
Este é o teste negativo. Quem que é positivo? Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Staphylococcus, Yersinia enterolítica 25, Listeria monocytogenes. A E. coli é negativa, Micrococcus é negativa, Yersinia enterolítica 37. Gente, é a mesma bactéria? É a mesma bactéria, mas são cepas diferentes. Esta cepa é negativa, esta cepa é positiva. Tá? Klebsiella rhinus scleromatis. É a mesma bactéria? Não. São do mesmo gênero, mas são de espécies diferentes. Essa é a mesma espécie, porém de cepas diferentes. Ok? Alguns outros testes, já estamos terminando aqui. O teste de indol. Tá? Então, o indol ele é produzido a partir do triptofano, que eu vou ter. Amostra, então, o indol ele pode ser detectado pela formação de um anel rosa na parte superior do tubo após a adição do reativo de Ehrlich. Esse reativo ele age com o indol. Tá? Então, lá no meio de cultura que eu fiz, eu tinha o triptofano. Se a minha bactéria produzir uma enzima que chama triptofanase, ela vai quebrar o triptofano em indol. E aí o indol, né, da onde saiu o triptofano? Do meio de cultura que eu fiz. Então ele é um meio enriquecido com o triptofano. Ele quebra o triptofano em indol a partir da ação da triptofanase. E aí o indol, reagindo com o reativo de Ehrlich, vai fazer com que o meio, que é um meio líquido, né, mas é um meio, fique com esse anel rosa. Então esse é negativo, ó, não tem um anel aqui, né, cor de rosa, aqui tem um anel rosa. Ok? Quando ele é positivo, tem o anel. Quem que é? Provavelmente a E. coli, Proteus, Klebsiella, ornitolítica, Morganella morgani, Salmonella negativa, né, a Klebsiella pneumoniae negativa, Pseudomonas negativa, Proteus mirabilis, né, outra negativa. Tá? Então, tem algumas bactérias diferentes aqui que podem ser reconhecidas e separadas. Está vendo que, por exemplo, são várias positivas? Então, se são várias positivas, eu não consigo, por este teste, dividir esta daqui, né, cada uma de si. Pode ser E. coli, pode ser Klebsiella, pode ser Morganella, pode ser Proteus. Mas eu tenho outros testes que me separaram Proteus de E. coli. Então, por exemplo, se eu voltar aqui, né, aqui, por exemplo, eu já consigo separar E. coli de Klebsiella. Tá? Já separo o E. coli de Proteus, que é um gram negativo não entérico. Então, se eu fiz esse daqui, e aí depois eu venho fazer o indol, eles se complementam. Então, eu nunca vou resolver as coisas, né? Ou dificilmente eu vou conseguir resolver um diagnóstico com um único teste. A gente tem uma chave, né, em que a gente vai colocando isso. Olha, a bactéria ela é assim, é assada, é assim, é assada, é assim, é assada. Então ela deu negativo para isso, deu positiva para isso, deu positiva para aquele outro, deu negativa para esse outro. E aí, de acordo com essa combinação de resultados, eu chego à conclusão de qual bactéria que eu estou trabalhando. Tá? Só para a gente relembrar. Gente, vamos falar agora um pouquinho então de redução de nitratos. Tá? Então a minha bactéria ela tem a habilidade, né, de reduzir o nitrato que vai estar presente em nitrito ou em gás nitrogênio. Quando ela reduz em nitrito, eu já sei que isso provavelmente é uma enterobactéria. Tá? Quando ela reduz a gás, que é uma Pseudomonas, e quando ele não reduz, tá, é um Acinetobacter. Tá? Mas como funciona o teste? Tá? Vamos prestar atenção porque ele é um pouquinho
complicado aqui por causa das cores, que podem confundir um pouquinho. Bom, eu tenho lá o meu meio com as minhas bactérias. Aí eu coloco o reagente, né? O reagente A e o reagente B de Grissa, que vai fazer com que haja essa reação. E aí, se ele for positivo, ele vai ficar vermelho. E o que significa isso? Significa que as bactérias reduziram o nitrato a nitrito. E aí o nitrito reage com o substrato que eu coloquei, né, com o reagente que eu coloquei, e ele fica vermelho. Se não tiver nitrito, ou seja, se a bactéria não reduzir o nitrato a nitrito, ele vai ser negativo, ele não vai mudar de cor. Isso significa que o nitrato não foi reduzido? Não. Pode ser que o nitrato não tenha sido reduzido, mas pode ser que o nitrato tenha sido reduzido a gás nitrogênio e não a nitrito. Tá? Então eu ainda não sei, eu ainda não tenho o resultado final do meu teste. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tubo aqui, né, esse primeiro tubo que deu negativo, e vou adicionar um pouco de zinco nele. O que o zinco vai fazer? O zinco ele vai quebrar o nitrato que está lá dentro, tá, em nitrito e fazer com que haja a reação do nitrito com o meu reagente, fazendo com que fique vermelho. Tá? Mas quem que quebrou o nitrato em nitrito? Foi a bactéria? Não, foi o zinco. Tá? Se aqui ficou transparente, não mudou de cor novamente, o que significa? Significa que não tinha mais nitrato para ser quebrado, porque o nitrato já foi quebrado em gás. Então, se ele já foi transformado em gás nitrogênio e fez... não tem mais nitrato lá para ser quebrado em nitrito. Tá? Então, na primeira reação, se ficar vermelho é positivo, significa que reduziu o nitrito. Na segunda reação, se ficar vermelho, ele é negativo. Tá? Significa que não reduziu a nada. E se ele continuar, né, depois da segunda reação, ele continuar sempre com a cor transparente, então significa que ele faz redução a gás nitrogênio. Ok? Então, isso daqui é Enterobactéria, isso daqui é Acinetobacter e este daqui é Pseudomonas, ok? Então vamos lá. Mais um teste. Estamos terminando aí. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre redução de carboidratos, tá bom? Então um determinado carboidrato ele pode ser fermentado e originar a partir, né, deste carboidrato diferentes produtos finais e isso vai depender de que micro-organismo que está envolvido. Tá bom? Então eu tenho micro-organismos que vão produzir um determinado ácido, eu tenho micro-organismos que vão produzir gases, eu tenho micro-organismos que vão produzir sulfato de hidrogênio e cada um deles, né, me ajuda a identificar esse tipo de bactérias. Tá bom? Então eu tenho, por exemplo, a geração de gases. Então em meio líquido eu vou conseguir ver a presença, né, desse gás na forma de bolhas no tubo de Durham. O tubo de Durham é um tubo de ensaio em miniatura pequenininho que eu coloco dentro do tubo de ensaio. Tá? Então ó, vocês estão vendo ele aqui. Ele é esse tubinho de ensaio que eu coloco ele de ponta cabeça, invertido. Então se aqui dentro está produzindo gás, parte desse gás fica preso dentro do tubo e eu consigo ver essa bolha de gás aqui. Ó. Então, tanto este daqui quanto este daqui são positivos para a produção de gás. E este daqui é negativo, esse daqui eu não tenho gás dentro. Ok? Só tem líquido. Então, esse é negativo para gás, esse é positivo e esse é positivo. Se for em meio sólido, né, então, em vez de ter um meio líquido, tiver um meio sólido, eu não uso o tubo de Durham. Mas eu vejo a quebra do meio ou o deslocamento do meio de cultura. Então esse meio ele racha, tá? Ou ele vai se separar da parede do tubo, se o meio for sólido, ok? E a outra coisa que a gente pode avaliar é a geração de ácidos orgânicos. Então podem ser detectados pela mudança de cor
né, do indicador. Então eu vou ter diferentes indicadores que vão me deixar essa coloração amarela, coloração vermelha, coloração enegrecida, de acordo com o tipo de açúcar ou de carboidrato, na verdade, que foi quebrado, o tipo de ácido que ele forma, etc. Ok? Serve para diferenciar, né, bacilos gram-negativos com base na fermentação de carboidratos ou produção de sulfato de hidrogênio, né, e a produção de gases. O sulfato de hidrogênio também é um gás, tá? Vamos lá. Aqui a gente está vendo esse meio, eu vou ter uma fotinho melhor para a gente ver, tá bom? Normalmente o meio de cultura que vai aqui dentro é esse TSI, tá? Que é o Tri-Sugar Iron, tá? 3 açúcares e ferro. Tá? O teste chama Triple Sugar Iron, ok? Então, aqui está o meio Triple Sugar Iron. Quando eu coloco, ele fica deste jeito, nesta cor, ok? E aí, coloquei. Vou lá, inoculo a minha bactéria. Depois do tempo determinado, eu vou ver quais são as reações que as minhas bactérias têm, ok? Então, por exemplo, se mudou tudo de cor. Essa ponta aqui, a gente vai ver nesta tabela, isso eles chamam de slant, tá? Que é a inclinação, o que está inclinado. O butt seria o fundo, tá? Então essa região aqui é o butt, ok? Aí a produção de gás, olha aqui algo que produziu gás, tá vendo que está separado do fundo, aqui e aqui, porque produziu gás. Tá? E quando produz o sulfeto ou sulfato? Desculpa, agora sulfato de hidrogênio, perdão. O sulfato de hidrogênio, quando ele é produzido, ele vai dar, esta minha seta sumiu, ele vai dar aqui essa cor enegrecida. Ok? Então vamos lá. E aí, de acordo com a combinação disso, eu vou avaliando a minha bactéria. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a E. coli. A E. coli, eu sei que ela vai ter a inclinação amarelada, o fundo amarelado, então ele é todo amarelado. Ele é positivo para gás, mas ele é negativo para a produção de sulfato de hidrogênio. Olha só, amarelo, amarelo, eu vejo que, né, não está muito bonito, mas parece ter um deslocamento e rachaduras no meu meio. Tá? Então tem produção de gás, mas ele não está enegrecido. Então não tem a produção. Então esse aqui é um típico triple sugar iron, né, para E. coli. Seria um resultado característico de E. coli. Okay? Se eu coloco aqui vermelho, vermelho, né, sem presença de gás, sem presença de sulfato de hidrogênio, isso é característico da Pseudomonas aeruginosa. Bom? Se eu pegar aqui, vamos lá, Salmonella paratyphi, o slant yellow, o slant é red, então vermelho, but yellow, tem produção de gás, tem produção de gás, eu falei o Salmonella paratyphi, né? E sem produção de ácido sulfídrico, então é esse daqui, característico desse aqui, ó, vermelho, amarelo, com produção de gás e sem a produção de ácido sulfídrico. Tá? Salmonella typhimurium, que é outra, né, outra espécie aqui. Então, ele vai ser vermelho, ele pode ser amarelo, né, será amarelo, tem produção de gás, tá? Só que produz ácido sulfídrico. Isso daqui tingiu a parte amarela que a gente não consegue ver, tá? Mas esse daqui seria o característico, então, de uma salmonela. Tá bom? Claro que tem bactérias aqui, se você olhar, se eu não me engano, Proteus vulgaris e a Salmonella typhi, elas são iguais. Assim como a Salmonella paratyphi,
Paratif, não. Bom, mas você tem combinações aqui, obviamente, que podem ser semelhantes, tá? Então, mesmo este exame que testa várias coisas ao mesmo tempo, não dá conta de resolver todos os nossos problemas sozinho, tá? Então, eu teria que fazer alguma coisa, tem que ver um outro exame para separar, por exemplo, o meu Proteus da minha Salmonella. O que eu posso fazer? Posso voltar lá atrás e fazer um teste que vai avaliar para mim as diferenças de bactérias que são entéricas, né? São bacilos gram-negativos não fermentadores ou não entéricos dos entéricos. Então, por exemplo, na verdade eu poderia fazer o vermelho de metila. Tá? Por exemplo. Então, gente, é isso, tá? Isso aqui realmente era para dar uma ideia geral de como se faz para fazer o diagnóstico, né, bacteriano. Então, basicamente, o que a gente vai usar na microbiologia são esses expedientes. É claro que hoje, né, a gente pode acoplar ao cardápio, né, ou ao escopo aí de testes, uma série de novos testes, né, de testes, na verdade, de biologia molecular e outras técnicas que nos ajudam, né, a ter um diagnóstico cada dia mais preciso. Mas, basicamente, né, dentro da nossa microbiologia clássica aqui, a gente vai trabalhar com essa questão do uso dos meios de cultura e o uso dos testes bioquímicos para chegar a um diagnóstico, né, de bactérias. Agora, a gente cada dia mais está se aprofundando, então às vezes não me interessa mais saber que bactéria é aquela, eu preciso saber qual é a sua cepa, qual é o seu sorovar, né? Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de leptospira, mas isso a gente vai falar lá na frente, quando a gente falar especificamente de leptospirose, eu tenho que diferenciar qual é a minha leptospira. Ah, mas é o gênero. Eu falo assim, mas todas as leptospiras, né, que causam doenças são leptospiras interróganas. E aí? Todas são interróganas. Mas quem que está atuando? É a pomona? É a canícula? É a ictimorrage? Cada uma delas tem uma ação diferente no organismo e em organismos diferentes. Então, a ictimorrage causa uma lesão no cão que a canícula não causa e vice-versa. Então, a gente tem que conseguir diferenciar. Tá? Tudo isso são técnicas cada vez mais avançadas e cada vez mais complexas, né? Para a gente conseguir chegar a isso, tudo isso existe. Tá? Mas não entra no escopo aqui do que a gente precisa para essa disciplina. Gente, é isso. Eu espero que tenha sido bastante útil para vocês. Tá bom? Um grande abraço a todos e, como hoje é o dia do trabalho, né, eu espero, o dia do trabalhador, na verdade, eu espero que nós tenhamos aí trabalhadores muito felizes e trabalhadores que dia a dia estejam mais amparados, né, pelo nosso poder público. Bom, é isso. Um abraço.